Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Vinho Jurídico. Meu nome é Bruna Alves. E eu sou Amanda Fonseca e hoje vamos explorar os bastidores do sistema prisional com um convidado muito especial que está no Centro de Operações e Decisões Estratégicas. Hoje vamos conhecer a trajetória do Lauro, que tem um vasto currículo, eu vou precisar de ler porque é muita coisa, como bacharel de Direito, policial penal, gestor prisional, interventor estratégico em movimentos sociais, choqueano e atualmente assessor do gabinete de departamento previdenciário. Penitenciário! Vai dar certo. Aonde você achou que você não ia errar, você não errou. Aí o outro que você... Entendeu? Muito bom, muito bom. Ei, Lauro, boa noite. Primeiramente, é um prazer te receber. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Prazer é todo meu, estou muito feliz e vamos lá, né? Hoje é dia de conversar, hoje é dia de bater papo, vamos falar abertamente aí tudo que a gente puder falar. E antes disso, para você, siga, compartilha, ativa o sininho e manda pra galera. Para começar, conta um pouquinho pra gente como que iniciou sua carreira, o que te abrilhantou os olhos para Polícia Penal? Então, na verdade, a minha história ela começa como história de todo estudante de direito, né? Naquele limbo do que fazer, como fazer. E à época eu era estagiário de um escritório de advocacia daqui de Belo Horizonte e estava, né, prestes a concluir a faculdade. E eu estava naquele dilema, advogo, não advogo, mas sempre muito insatisfeito, assim, de se eu ia advogar, porque era uma coisa que nunca teve comigo, essa situação da advocacia. E aí, passando numa banca de revista, eu vi ali aquelas apostilas que antigamente tinha, né, as apostilas com os mapas de estudo e tal. Aí vi lá, na época, concurso para agente penitenciário. Falei, cara, eu acho que isso aí talvez seja legal, né? Acho que isso aí talvez dê certo. E aí foi isso, né? Aí fiz o concurso, passei, fui aprovado no concurso de 2012. Tomei posse no presídio de Vespasiano. Aí de lá, né, a gente vai, no momento certo, a gente vai discorrer mais sobre isso. Aí fui para Ribeirão das Neves, aí em Ribeirão das Neves que eu consegui uma projeção maior profissional. E tô aí na cidade administrativa hoje, né, na assessoria de gabinete do departamento penitenciário. Mas, em resumo, foi essa a história, assim, do cara que veio lá da ponta e hoje está numa situação que consegue, pelo menos, alguma coisa, ver algo de mais interessante, de mais estratégico. Ah, que ótimo. E hoje, a gente falando aí do policial penal em si, quais que são as atribuições, até para o pessoal entender um pouco melhor, né? Quais seriam as atribuições desse cargo em específico hoje? Em específico, né, hoje o policial penal ele tem que trabalhar num pilar básico, né, de custódia, obviamente, ressocialização e seguindo os preceitos que estão estabelecidos na LEP, né? Então, o que hoje preconiza a LEP, em suma, são as regras e são os ditames que o policial penal tem que seguir. E se a gente fosse olhar, basicamente, das atividades mesmo, todas elas vão desencadear isso. Tanto das ações de segurança, né, no que diz respeito a manter a ordem, né, a segurança das unidades prisionais, com os atendimentos de saúde, psicológica, educacional, né, dos IPLs. Isso parte disso, de custódia e ressocialização, basicamente. Então, as funções passam por isso. Agora, sim, se a gente for pormenorizar, né, e for realmente esmiuçar isso, houve uma época que era bem limitada ao pessoal achar que era a época do carcereiro, né? Que era só aquela situação de eu vou ali abrir cela, fechar cela, entregar almoço, entregar café da manhã e ficar naquela confusão ali. Hoje, né, a Polícia Penal, né, por meio do Departamento Penitenciário, ele tem uma gama de funções que a gente consegue, inclusive, retirar velhos costumes que havia na segurança pública, né, permitindo que os outros órgãos possam trabalhar exatamente naquilo que eles se dispõem a ser, né? Então, hoje a Polícia Militar ela consegue trabalhar de forma naquilo que ela se propõe, né, do policiamento ostensivo e tudo mais. A Polícia Civil também seguir na questão da Polícia Judiciária. Então, a gente, né, desde o momento do ato da prisão em flagrante ali, né, ou qualquer ato de prisão ali, a gente já assume, né, aquele preso e aí já passa a estar sob a nossa custódia. E aí, dali para frente, toda essa cadeia, ela já é responsabilidade da Polícia Penal. Então,
transferências, escoltas judiciais, de saúde, custódia de presos, né, no ambiente da carceragem do fórum, internações em hospitais também, a gente já assume, a Polícia Militar não fica mais responsável por isso. Subversões, né, e tudo que antigamente acontecia, a Polícia Militar tinha que dar esse apoio, hoje já não faz mais. Então, e além da gestão em si, né, a gestão em si hoje da Polícia Penal, ela é toda feita por policiais penais, né, movimentação dos presos, a questão da gestão de veículos, né, de frota, dessas coisas assim, de forma mais pormenorizada a gente já consegue fazer. A gente já tem núcleos, inclusive, dentro do gabinete de aquisição de recursos provenientes de emendas parlamentares. Então, a gente tem as funções desde as básicas lá do nosso policial penal da ponta, que está lá abrindo e fechando cela, tanto pessoas que têm trato e lida com altos gestores, né, e políticos. E nessa situação, a gente tem uma enormidade de funções. Tanto que a gente tem quase um andar inteiro na cidade administrativa hoje só disso. Tá. Você mencionou que fez o concurso de agente penitenciário, né? E hoje o policial penal, né, foi incorporado à Constituição em 2019, na parte da segurança pública. Sim. Existe alguma diferença entre o policial penal e o agente penitenciário de antigamente? Houve uma transição, né? Então, assim, os policiais penais, hoje, eles são da mesma carreira do agente penitenciário, né? São os antigos agentes penitenciários. Hoje tem uma diferenciação, né, num quesito não muito de função, mas realmente por uma questão de nomenclatura de adaptação legal, né? Então, os policiais penais são aqueles servidores que são investidos de cargo por meio de concurso público e tornaram-se os agentes penitenciários temporários aqueles que estavam provenientes de contrato temporário, né, que hoje já são muito poucos. Considerando o último concurso que teve uma leva muito grande, a gente chegou próximo ao teto ali de que toda carreira ela tem uma lei, né, de quantidade de servidores. A gente alcançou esse teto com o último concurso. Então, obviamente, por uma questão de necessidade legal, a gente tem que começar a retirar esses prestadores de serviços, esses agentes penitenciários temporários. Mas é uma questão mais de nomenclatura mesmo. No frigir dos ovos, as funções elas se equivalem, né, no âmbito ali da linha de frente, né, da ponta. A partir do momento que você começa a trabalhar em nível de gestão, aí realmente são só policiais penais e de grupos especializados, né, que tem vários hoje dentro da Polícia Penal. Aí a gente já começa a trabalhar realmente só com os policiais penais efetivos de carreira mesmo. Ah, sim. Legal. E você comentou aí que fez direito, que chegou a estagiar num escritório. A formação acadêmica em direito, ela era um requisito para esse concurso quando você prestou? Ou foi mais, você deu continuidade ali para ir subindo de carreira mesmo, né? Para agregar na sua carreira mesmo depois de ser aprovado. E eu também queria saber por que você não se sentiu tão abraçado pelo mercado da advocacia. Pois é, então, assim, não era requisito, ainda não é, né? O concurso público ele ainda não dispõe dessa necessidade de formação em direito. Mas, por razões óbvias, assim, o último concurso, eu não vou falar 100%, mas eu te digo que 80%, 90% já tem todo mundo formado em direito, né? Já é uma realidade hoje nos concursos públicos, ainda mais por essa situação da aprovação da Polícia Penal, saltou aos olhos da galera. Então era uma carreira que a galera não tinha muita visão, não conhecia muito, e se viu ali atraído por um concurso num nível médio, né, que obviamente para quem está ali na faculdade já gera aquela falsa ilusão de que é um concurso médio, eu vou conseguir uma nota boa, só que ele esquece que tem tantos outros que também estão nessa mesma pegada. Então não era. E aí a questão do direito dentro da carreira, ela ajudou. Hoje, assim, eu não vou falar que ela me projetou, não, porque o meu caminho ele não foi um caminho de questão gerencial, né? Eu segui o caminho do operacional. Hoje eu estou na gestão, mas por vários outros motivos, mas não foi esse o caminho. Então o direito ele me trouxe mais um conhecimento mesmo assim, de background mesmo, né? De coisas que eu poderia fazer ou não fazer, e de conhecimento de trato, de lida. Só isso. Mas de carreira, no primeiro momento, não. E a advocacia, ela não me encheu os olhos, porque eu não vi emoção.
sabe? Eu não vi emoção, eu não vi realmente um tesão para falar assim, cara, isso. eu quero advogar, sabe? Eu não tive aquela situação de seriados, de séries, de estar ali num júri, de estar ali trabalhando como ação, não tinha, e trato, não tive mesmo. Eu não sei se talvez foi a área que eu estagiei à época, que inclusive era consumo, era área de consumo, né? E trabalhista era onde eu lidava. Então não me saltou. Talvez se eu tivesse feito em outra área, pode ser que eu teria feito, mas Deus quis que fosse da forma que foi. E o objetivo inicial era trabalhar naquela linha de frente? Porque pelo que você falou, você queria algo mais prático, né? Isso. Era de emoção. Exatamente. Sempre foi. Eu sempre quis viver vida de cinema, né? Eu sempre quis viver a vida de cinema, eu sempre quis viver a vida de filme, eu queria ali colete, arma, e capacete, balaclava e tal, né? Aquela coisa, né? E eu sempre tive na minha infância esse costume de filmes de ação e tudo, então eu sempre tive a alma do polícia, né? Uhum. Eu sempre tive o polícia dentro de mim. Mais do que o polícia, porque os antigos falam que é alma de tira, né? Não é de polícia, é do tira. Então eu sempre tive isso. Eu queria estar ali na linha de frente, no combate mesmo, no embate, realmente no tiro, porrada e bomba. Né? E sempre foi meu sonho isso aí. Então eu sempre fiquei feliz com isso. Nunca pensei de outra forma, não. E hoje, trabalhando no gabinete, você se sente realizado? Você ainda está naquela linha de frente? Ou não? Você ainda sente aquela falta assim, nossa, preciso daquela emoção? Eu precisei fazer uma transição, né? Ainda sinto, o meu coração ainda é do operacional. Gente, que homem maravilhoso. Muito obrigado, filho. Nossa, tá vendo? Eu preciso de gente como você. Amor. Eu preciso de gente como você na cidade administrativa. O meu coração ainda é do operacional. Eu ainda tenho um operacional muito dentro de mim, muito enraizado. Mas eu aprendi, né, com o tempo e com a vida em si, que a gente tem que estar aberto, né, de fato, a possibilitar isso, a sair um pouco da caixinha. Né? E dentro da polícia eu comecei a ver isso, que existe essa cultura muito enraizada e muito preconceituosa no sentido que o cara que ele é operacional, ele não se permite sair daquela caixinha. Então se eu sou operacional, eu sou operacional, eu não posso sair, né? E aí a gente tem uma limitação às vezes que o cara não consegue evoluir, não consegue atualizar de algumas coisas, e o mundo ele está em completa transformação. O mundo está em completa transformação. Então as ações que eram realizadas à época, e eu não vou nem muito longe de quando eu entrei, né, que já tem aí 10 anos, para hoje, mudou muito. Né? O trato, né, com o próprio interno, o trato com as autoridades que envolve. Né? Então hoje a gente tem um fomento, sem entrar em questões ideológicas, mas a gente tem uma questão muito forte, né, dos garantismos, do direito dos humanos. A gente tem situações que protegem muito, e velhos hábitos, né, que a gente não precisa ser hipócrita de falar. Antigamente o policial era forte, burro, ele queria dar porrada, ele queria cair pra dentro e reprimir na base da força. Né? A força era o único remédio, era o único caminho que o policial conhecia. Hoje não, hoje o policial ele requer ter um pouco de leitura de ambiente, de trato, de conversar, de saber e de gerir crises. Né? A gestão de crise hoje, às vezes ela é muito mais eficiente do que realmente você ir pra porrada. E aí, nesse sentido, o fato de eu ir para uma questão de gestão me possibilitou ver isso. Me tirou, confesso que gerou até às vezes me gera um certo incômodo de falar assim, eu quero ali e tal, mas não tem como, né? O mundo evoluiu, o mundo mudou, as coisas mudam, e a gente tem que caminhar assim, porque enquanto instituição, se eu não atualizar, se eu não seguir essa evolução, a instituição para. E como tal, a gente não evolui, né? Como toda instituição não é um setor privado, é um setor público, mas a gente tem que oferecer para o público, e assim, querendo ou não, o nosso cliente é um cliente que as pessoas não querem, né? A gente gere um nicho da sociedade que ninguém quer mexer. Então, se não dá problema, tá tudo ótimo. Deu problema, a culpa é minha. Então, a gente tem que ter essa leitura, a gente tem que saber lidar, que não é só na base da porrada, não. Tem que pensar. E falando agora desses outros, a gente viu aí que seu currículo é enorme. A gente falando agora um pouquinho desses outros
cargos e funções, né, formações que você já teve aí na sua jornada. O que são essas formações, esses cargos, igual ali a questão do interventor prisional, interventor de estratégia, o que é isso na prática, para a gente entender um pouco melhor? No caso, vou fazer assim, uma linha temporal da minha carreira, né? Então, o primeiro curso que eu fiz foi de intervenção prisional. O curso de intervenção prisional, ele é realmente o curso de intervir de forma operacional em crises. Então, motins, rebeliões, subversão à ordem. O que eu aprendi? A entrar num pavilhão pegando fogo, a entrar num pavilhão onde presos estão amotinados, estão rebelados. Nesse momento, o Lauro do passado pulou de alegria. Era isso que eu queria. Isso, exatamente. Então, assim, realmente ter conhecimento e ter contato com agentes químicos, né? O spray de pimenta, o lacrimogênio, isso passou a ser muito normal para mim. Armamento, estratégias táticas, estratégias técnicas. E aí eu comecei a entrar no mundo do operacional, aí eu comecei a entrar nas famílias que a gente fala, né? Porque o mundo operacional ele é muito cheio disso, de famílias, de doutrina, de união, que é uma coisa que às vezes a galera de fora não entende, que tem muita cultura, né? O operacional ele tem muita cultura disso. Então, o interventor prisional era isso, né? Então, é um curso de capacitação operacional, de atuação operacional. Então, imobilização, né? Disparo, enfim, adentramento tático. É a vida do filme mesmo, eu vivi durante o curso, né? E é engraçado que eu fiz a capacitação, aí eu fui para uma unidade pequena, e aí eu queria viver aquilo, né? De fazer, só que eu estou numa unidade pequena, então eu queria fazer, e o diretor falou, olha... Eu acho que você tá, a gente chama de vibrando demais aqui. Talvez eu acho que seja interessante. Dá uma segurada. Ou então você ir para outro lugar. Ele me falou, olha, eu acho que aqui não é seu lugar. Você não tem um espaço aqui, então vai para outro lugar. Aí foi quando eu fui para Ribeirão das Neves, que aí eu cheguei numa unidade enorme, né? E aí com pessoas com mentalidade realmente de uma outra mais enérgica. E aí eu falei, cara, é aqui eu me encontrei, aqui eu me achei, aqui é o meu lugar. Tô feito. Aqui eu tô feito. E aí foi quando, inclusive, eu tive a oportunidade de passar por um motim, que teve repercussão na Globo e tudo mais. E foi muito legal. Foi a primeira vez que eu vi uma porta de cela caindo, que eu vi um fogo subindo, que eu vi preso correndo para todo lado, enfim, foi muito legal. E aí, depois disso... ainda nessa situação, eu fui fazendo os outros cursos, mas dentro do que está aí. Aí eu fui para o Pará, fui fazer uma missão no Pará, mobilizado pela Força, né? Depois a gente fala mais sobre isso, e aí eu fui fazer o curso de gestão prisional. O curso de gestão prisional eu já estava na cidade administrativa. E aí a minha chavinha já estava virando, que o meu lado operacional ele já não estava cabendo mais ali, dentro do meu ambiente. E aí, à época, a Faculdade de Pitágoras ofereceu esse curso, inclusive. Foi muito robusto. E aí a gente fez, né? Eu fiz esse curso, né? Concluí esse curso em gestão prisional. Aí a minha chavinha virou, né? De saber lidar. Então, antes, quando eu via só a questão da segurança, aí eu passei a ver a questão da humanização, comecei a ver a questão de trabalho, de parceria de trabalho. Eu já comecei a ver gestão estratégica em movimentação de preso. Alguns ensaios, questão de inteligência, levantamento de dados e tudo mais. Mas o meu lado operacional, ele ainda repousava dentro de mim. Aí eu fui fazer o curso na PM do CLCD, que é o curso de Operações e Controle de Distúrbio, que eu virei o choqueano, né? Virei choqueano. E aí eu tive mais uma vez aquele momento, e o curso é um momento meu, assim, de sair daquele ambiente de cidade administrativa e viver uma emoção, né? E eu fui lá, aí fui na PM, né? Eu sou o segundo formado na Polícia Penal na PM nesse curso, né? Só tem eu mais um, que são, né, que a gente é formado. E aí passei por esse curso, e agora recente fiz o curso de intervenção estratégica em movimentos sociais, que é um plus, né, da intervenção de operações de choque. Que a operação de choque ela é um curso basicamente operacional, né? Ele tem uma roupagem extremamente operacional e de criação de forja mesmo, que a gente fala em cursos operacionais. E aí eu vim agora sentar no banquinho, né? Então aí eu vim fazer um banquinho agora, né? Concluí recentemente esse curso. E aí eu tive contato com promotores, tive contato com líderes de movimentos sociais, líderes de torcidas organizadas, né? A gente começa a entrar em
Como é que é o nome? Cara, me fugiu agora o nome, mas assim, questões bem de abordagem extremamente bem de gestão, né? De lidar com tropa, de liderança, de oratória e tudo mais. E aí me resgatou isso também, né? De ver que o operacional ele precisa de alguém que seja operacional e que saiba lidar com o operacional mais de cima. Né? Então é isso. Eu não sei nem o que eu acho que eu me perdi, eu vou falando e eu não sei nem se eu. Mas a todo momento deu pra perceber que você voltou, você sempre voltava pra parte prática, pra linha de frente. E tem o problema do TDAH também, né, gente? O TDAH é uma coisa horrorosa. Não, foi tudo. Foi de acordo com as perguntas, tá tranquilo. Então, e eu acredito que complementa, né? O fato de você ter essa expertise na parte, né, de gestão e ter o lado prático é imprescindível. Porque uma coisa vai juntando, vira o cenário perfeito, né? De um gestor hoje. Hoje, assim, eu não posso reclamar porque a equipe que me lidera, os meus superiores, todos eles têm essa bagagem e eles prezam muito por isso. Você ser capaz de gerir fundamentado em experiências práticas de alguém que realmente viveu. Né? Então, assim, ninguém toma uma decisão de forma alienígena porque acordou e falou, eu quero fazer isso. Não. Existe realmente um conhecimento e é o que é feito hoje, assim. A gestão, ela é desse jeito. Ótimo. E agora vamos adentrar um pouquinho mais no nosso tema principal, eu acho, desse episódio hoje, que é, de fato, a vivência do sistema prisional. E acho que a gente vai acabar desmistificando muita coisa aqui hoje, porque é uma realidade que nem todo mundo tem acesso e nem todo mundo consegue opinar, porque a gente acaba indo ali por falsas percepções ou por percepções de terceiros também. Hoje a gente falando da rotina do sistema prisional. Como funciona? Porque vem um contato muito forte da mídia. Como que é isso na prática? Essa rotina mesmo ali, tanto dos internos que estão ali no presídio, quanto dos profissionais que atuam ali naquele sistema. Honestamente, felizmente, vou falar felizmente, essa vida de filme, ela reduziu bem. Né? Então, a ideia, né? A ideia não, e de fato, a incidência de situações críticas, ela vem reduzindo drasticamente. Seja por capacitação desses policiais, né? Da forma que a gente tem falado. Então, assim, houve um fomento muito grande em capacitação. Né? Hoje, os nossos policiais são capacitados constantemente, dentro da medida do possível, de uma estrutura de Estado, que nem sempre é fácil, mas tenta se entregar um máximo de capacitação para essas pessoas. Então a vida, de fato, não tem sido tanto de filme. Existem alguns pontos? Existe. Já foi mais? Já foi bem mais. Né? Era mais interessante, talvez, assim? Era, mas hoje em dia está bem controlado. Né? Tá bem controlado. A gente conseguiu alcançar um nível de organização e de doutrina mesmo, né, para os internos, de forma que a gente estabeleça algumas rotinas que não tem gerado tanto problema. Né? Os problemas hoje que acontecem fogem até um pouco a questão dos internos, mais e é voltado mais para a questão dos servidores. Mas, obviamente, a questão de estar ali cerceado da sua liberdade nunca é fácil. Sim. Né? Então, você tem que imaginar aí que nesse cenário aí, né, atualmente, a gente atravessou, a gente está assistindo os episódios anteriores, a questão da pandemia, se não foi fácil para quem estava lá do lado de fora, que dirá para quem estava lá do lado de dentro. Né? Então, assim, a gente viveu tempos realmente complicados. Né? Eu, mais uma vez, vivi exatamente a pandemia no Pará. Então, sempre vivi aquela dúvida do preso, porque fique em casa, não aglomere. E aí, como é que você fala isso? Com o preso. Com o preso, que ele está aglomerado, né? Ele está ali numa cela, né? com vários outros. E a gente tinha que fazer essa gestão de forma que a gente mantesse ali a ordem e mantesse também a segurança. Então, tanto de vocês quanto do... Tanto do policial quanto do preso, né? E assim, houve um resultado, uma entrega muito boa, né? Tanto que os números de Minas, assim, alcançaram, inclusive, métricas maravilhosas. A gente conseguiu garantir a segurança e a integridade física, né? De todos os envolvidos, em ambas as partes. Mas hoje, assim, a gente tem alguns problemas. Tem, obviamente, alguns problemas a gente enfrenta ainda no sistema prisional, que é normal, não é fácil. Mas se eu tivesse que elencar
que realmente para mim, né, e é pessoal, é uma opinião pessoal, não é uma visão tanto institucional, que também, mas eu digo mais pessoal, é a questão da saúde mental do policial. É a minha maior preocupação hoje, que é a saúde mental. Então hoje é o mais complicado para mim. E entrando nesse mérito, pensando como gestor e na questão pessoal também, porque você vive isso na prática. Qual que é o fator determinante que você acredita hoje para essa ausência de uma saúde mental adequada que a gente tem visto muito por aí, que inúmeros são os desencadeamentos que isso ocasiona para os policiais e às vezes para as famílias quando vira algo mais sério. O que você entenderia como um principal problema? Amanda, eu não vou saber te falar assim exatamente, né? Mas eu vou trazer para minha realidade, sabe? Eu acho que alguns preconceitos eles vão ter que ser quebrados pelos policiais, né? Em especial, aceitar buscar ajuda. Então, assim, hoje eu faço terapia, né? Eu faço terapia, eu busquei ajuda no momento que eu precisei, né? Porque eu também caminhei por uma fase aí de depressão, né? Eu caminhei por momentos nublados da vida, né? E eu aceitei que eu precisava de ajuda, né? Então, é isso. Buscar ajuda realmente com profissionais, né? Aceitar que você precisa de ajuda. Sim. Não só mergulhar, né, em bebida, em vícios, em jogos ou até em trabalho, né? Às vezes as pessoas não reparam, mas o trabalho ele é uma válvula de escape ali para várias situações. E fé, sabe? É o que eu penso para mim. Então, só que isso gera muita coisa porque você começa a falar assim de uma sensibilidade do policial. E o policial ele não quer ser sensível, ele não quer transparecer. Ele não quer transparecer sensibilidade, ele não quer transparecer fragilidade. Porque por trás daquela farda, por trás daquele uniforme, por trás daquela carreira profissional, existe o ser humano. Né? Existe um pai de família, existe um filho, existe uma esposa, né? Existe um marido. Só que é aquele negócio, o cara reveste daquela armadura ali, e aí quando chega em casa, às vezes o cara não consegue retirar daquela armadura. E fica ali naquela situação. E isso uma hora pesa, né? Como tudo na vida, uma hora pesa. Então, é um processo, é tão complexo que a gente... É uma realidade nacional e a gente não consegue alcançar de forma objetiva uma solução para isso. Mas caminhos têm sido feitos. Então, é com o tempo, é gradual. É realmente acreditar que a galera vai entender a profundidade disso e vai alcançar uma melhora nisso. Bacana. Quando o indivíduo é recolhido, né, está sob a custódia da polícia, ele é encaminhado para uma penitenciária temporária, nem é penitenciária, né? O Ceresp. Ceresp, isso. E depois para fixa, né? Que ele vai, provavelmente, dependendo da prisão, né, que for decretada, vai permanecer por um vasto tempo. Uhum. Qual que é o critério de qual o presídio que ele vai ser encaminhado? Hoje, assim, Minas Gerais ele funciona desde, inclusive, da pandemia, que foi um marco para a gente na questão de gestão, de movimentação de internos. Ela funciona da seguinte forma: a gente tem a imagem do Ceresp, né? O Ceresp ele tem a figura do Ceresp. Então, o cara, né, ele é preso, ele vai para esse local, e aí tem a figura da audiência de custódia, né? Então, tem que se levar para audiência de custódia. E após a audiência de custódia que a gente vê exatamente como é que vai ser feito. Então, além dos Ceresps, a gente tem unidades, portas de entrada espalhadas no estado. Então, é dividido em macro-regiões, né? Então, algumas regiões elas recebem, né, os presos provenientes daquela área. E aí, esse critério ele é multidisciplinar. Então, aí vai depender. Ele é um preso que ele tem envolvimento com organização criminosa. A gente tem um olhar, um espectro sobre ele para essa situação. Ele é um preso que é proveniente de um crime que a gente fala de crime de artigo, que é um crime sexual, por exemplo, né? Então, a gente tem um olhar em cima daquela situação. É um crime de grande repercussão de mídia social. Vamos trabalhar. Então, é multidisciplinar. São várias temáticas que são tratadas, que são consideradas por uma movimentação. Segurança, questão social,
questão do crime, questão da imputação. Sim, é uma gama de situações. Cada caso é tratado de uma forma específica. E, por vezes, inclusive, existe também a questão da determinação judicial mesmo, né? Que a gente está atrelado a isso, né? Então, dependendo do regime, a gente tem que caminhar para uma unidade, né? Dependendo do regime, a gente encaminha para outro. E isso é muito de caso a caso. Hoje existe uma organização, existe um estudo, existe uma superintendência só disso, que é a Superintendência de Gestão de Vagas, que ela trata não só da movimentação desses presos, mas trata também a questão dos tornozelados, o momento da monitoramento eletrônico, né, e custódias alternativas. Então a gente tem a figura das APACs também, né, que não é sob a égide da nossa gestão, mas a gente acompanha também, né, por razões óbvias. Mas isso depende muito. É muito difícil eu estabelecer realmente uma regra, porque vai depender de cada caso, caso a caso. Aqui em Belo Horizonte tem o Ceresp, né, da Gameleira. Tem o Ceresp da Gameleira. E diversas vezes ele já foi fechado mesmo, né, por superlotação. Já. Tem algum critério? Como que vocês fazem? Fechou o Ceresp, onde que eu vou encaminhar esse pessoal? Pois aí é articulação, né? É articulação, assim, como tudo na segurança pública, a gente tem que entender que existe um fluxo. Então, assim, prendeu, né? Não é porque o Ceresp fechou que a criminalidade vai parar, né? Que as pessoas que estão em conflito com a lei vão falar assim, não, o Ceresp fechou, vamos dar uma segurada que se der ruim a gente não tem pra onde ir. Não, né? E a polícia também não vai falar assim, não vou prender mais, porque não vou prender mais, porque não tem pra onde eu levar. Mas aí é articulação, né? Então a gente está sempre em contato com o judiciário, sempre em contato com as autoridades. E no último caso, o Ceresp a partir de hoje não recebe mais ninguém. A gente começa a trabalhar em unidades da região metropolitana, né? Então assim, enquanto alguém parar, alguém vai receber, porque a gente não pode fechar a torneira, né? O fluxo ele tem que dar vazão, a gente tem que dar vazão, tem que entrar e a gente tem que movimentar, a gente tem que oxigenar, não tem jeito. Em especial o Ceresp, vendo essa situação, recentemente a gente entregou ele com uma reforma que a gente dobrou a capacidade dele, basicamente. Porque não para, né? O número de entradas só aumenta e a gente tem que dar providência nisso. Mas, no geral, é isso. A gente faz esse remanejamento de gestão para outras unidades da região metropolitana, conforme a disponibilidade, conforme estudos de segurança e tudo mais. Aí a gente tem gestores extremamente capacitados e específicos para fazer isso. E a gente tem feito no meu ponto de vista, tem visto com muita qualidade. E a assistência jurídica? Você pegou o preso, ele está sob sua custódia. Como que fica essa parte? Ele precisa de um advogado ou de um defensor público. Eu já fui no Ceresp, né, algumas vezes. Eu cheguei lá e, assim, as pessoas conversando. Será que esse aqui tem advogado? Não, vamos pegar aqui na lista, tem advogado. Eu não, né, porque eu não atuo. Eu só fui lá para eu conhecer. Alguém, eu conheço. Um amigo do meu amigo me falou. Assim, eu precisei de ir lá. Como que funciona isso na prática? Eu fiquei muito curiosa, mas, ao mesmo tempo, a gente cria assim, meu Deus, eu vou perguntar, vou começar a me interagir aqui. Eu não sou muito de conversa, então eu vou perguntar a alguém que conhece. Isso. Chegou esse momento. O assistencialismo jurídico, ele é uma competência, uma atribuição nossa, né? A gente tem que prover isso, né? Mas por razões óbvias, por falta de efetivo e por tudo mais, a gente não consegue alcançar na integralidade tudo. Então a gente tem a figura da Defensoria Pública, que atua, né, também com as dificuldades, como todo... Hoje as estruturas públicas, elas têm muito problema de efetivo, né? Em qualquer área que você for, você sempre vai ouvir falar assim, eu não tenho gente suficiente para fazer. É isso. Mas acontece dentro de uma possibilidade, dentro de um limite razoável, né? Dentro de um limite razoável, existe o atendimento. Então, são mutirões que são realizados, né? Então, às vezes, pegam listas aí de, tipo assim, 100 e tantos, né, internos e faz aquele mutirão de levantamento de pena, para ver se tem alguém com prazo vencido, para alguma coisa nesse sentido. Mas dentro das unidades existem os núcleos jurídicos, né? Então, existem ali, a gente chama dos ATJs, né? E esses ATJs, eles fazem um acompanhamento ali, né? Hoje, na cidade administrativa, também tem a diretoria de assistência jurídica também, que faz um acompanhamento disso. Obviamente, a gente é o segundo maior público de presos do país. A gente tem 60 mil, basicamente, presos, então é muita gente para lidar. Mas, assim, a OAB é uma parceira. A OAB é uma parceira,
né? Ela está sempre aí, também na medida do possível, auxiliando a gente. E aí é aquela coisa, é mercado, né? Aí os advogados vão conversando Sim. entre si e vão fazendo ali aquela rede de contatos e os presos vão falando, olha, minha advogada é bacana, deu bom, vamos ali. Então, assim, essa assistência, ela varia muito, né? Obviamente, os presos, às vezes, que é uma condição de, né, poder aquisitivo menor, eles vão ficar mais ali propensos a isso, a esses apoios institucionais, quer seja da própria secretaria ou da Defensoria Pública, e aí existe uma morosidade um pouco maior, natural, né? Mas ocorre dessa forma, dentro da medida do possível, é ofertado o máximo que a gente consegue entregar para eles, né? E agora falando de um assunto recente, né? A gente tem uma... Recente, assim, entre aspas, porque o recente, ele, no judiciário, ele tem e no Poder Legislativo e Administrativo também tem uma pegada mais lenta, mas a gente teve uma resolução do CNJ que determinou o fechamento dos hospitais. Psiquiátricos, de custódia psiquiátrica. Exatamente. E o fechamento deveria ocorrer até o fim desse mês. Então, Isso. e aí? Pois Eu te pergunto porque é uma questão que a gente fica totalmente à mercê das informações, porque a gente não tem... a gente nem imagina como isso vai funcionar sem os hospitais de custódia psiquiátrica. Amanda, isso é uma questão, assim, muito profunda, muito complexa, que tem exigido um debate, um diálogo intenso de todos os envolvidos. E a verdade é que não existe um consenso ainda, né? Uhum. Porque a gente está trabalhando numa dualidade, assim, de cenários muito grande. Porque se você for ver na prática, né, isso mais uma vez, nessa minha nova roupagem, né, parando de ver realmente só como uma pessoa do delito ali, se ela tem aquela situação, aquele cenário médico, ela é um caso de saúde, ela não é um caso de segurança propriamente dito, de policial, né? Uhum. Então, assim, é muito complicado você submeter uma pessoa que às vezes tem um surto, às vezes uma pessoa que tem uma situação médica, a um procedimento de segurança policial. Porque o policial, ele não tem um conhecimento da saúde, ele não sabe o que está acontecendo. Ele quer cessar ali o tumulto, né, a perturbação da ordem, ele quer resolver aquilo, ele não quer... não é que ele não quer, é uma questão que ele não é capacitado para isso. Ele não tem essa capacitação. Na contramão, é muito difícil você imputar, isso é uma opinião minha, obviamente, você imputar para uma questão de rede de saúde, saúde pública, um cara que às vezes tem um delito aí muito grave, né? Como que você vai lidar com isso? Você vai pôr um cara de uma situação de alta periculosidade, né? Ou de alta repercussão num hospital convencional? Como que você vai garantir a integridade física dele? Como que você vai garantir a segurança e dos demais dele? também, né? Exatamente, dos demais. Mas eu coloco a questão dele por essa massificação minha, que ele é a minha responsabilidade. É muito complicado. Eu, particularmente, eu não acho que a gente vai chegar num consenso nesse prazo que foi estabelecido. Eu acho que esse prazo ele vai ser dilatado. Vai ser necessário o CNJ repensar isso aí. Até porque, pensando totalmente de fora, não sei nem se é pertinente, mas é a minha visão. Depende desse consenso até mesmo para o encaminhamento desses... Sim. Porque a gente... para onde que a gente vai realocar, né? Eu vi por alto que a resolução determina que tem que passar por avaliações para definir qual que vai ser o destino ali daquele... detento, não é detento, né? Não sei se vocês chamam de detento. Aí, pois é. Inclusive, existe até isso, né? Não existe o consenso ainda da nomenclatura exatamente, da figura daquela pessoa. É inimputável. Então, Exatamente. ele não tem ali... E para quem não sabe, tá, gente? Inimputável que é uma pessoa ali que não pode ser penalizada pelo crime que ela cometeu. Então, não tem ali aquela penalizada, entre aspas... Tanto que a gente fala que ela não está cumprindo pena. Ela está cumprindo uma medida. Exatamente. Então, que aí são os casos de quem tem algum surto psicótico, alguma doença mental nesse sentido. Então, é um tema muito delicado, pelo que eu vi também, para um prazo muito curto e que eu fiquei meio... Falei, gente, que... É complexo, né? Inclusive, por coincidência,
No CrossFit tem um psiquiatra, que inclusive ele é do conselho que tem tratado disso. A gente conversou um dia pós-treino e ele falou, e aí? Eu falei, eu que te pergunto, e aí? Que é psiquiatra eu sei, e aí? Eu sei que tá no conselho lá. E nem ele soube responder. Né? E ele que está, inclusive, compondo uma situação de estudo mais próximo, ele não soube responder. E a gente, enquanto poder executivo, a bem da verdade, que a gente fica à mercê das decisões que vão vir de cima para baixo. Né? Então, a gente está aqui, aguardando. Esperando, exatamente. Né? Eu espero que resolva da melhor forma possível. Qual vai ser? Não sei. Mas eu tenho certeza que a gente vai ser capaz de entregar da melhor forma que for, da decisão que for tomada. Acha que aqui em Minas ainda tem aquela ideia do, vamos colocar no tráfico de drogas, daquele que domina o morro? Ele está fazendo bem para aquela comunidade? Ainda tem essa ideia ou não? Já tem como ele só é comerciante de algo ilícito? Difícil eu te falar isso. Porque aí eu acho que já entra em vários outros cenários de educação, de família, de religião. Então, assim, eu não sei. Mas, assim, eu volto no que eu te falei. Né? Onde houver um espaço, alguém vai ocupar. Né? O Estado, ele nem sempre consegue estar 100% em todos os lugares. É ideia? Mas nem sempre está. Né? E então, acaba que envolve muito que um pouco de tudo, né? Sim. Não seria ali só o Estado. Às vezes é a falta de um suporte familiar, a falta de uma ideologia, de um estudo, de uma capacitação que acaba gerando ali, talvez, esse sentimento de abraço, vamos dizer assim, vindo só por um outro meio que não é o meio adequado. Porque, no final, as pessoas costumam desencadear tudo na segurança pública. Né? Então, assim, aí às vezes a pessoa não tem uma educação, não tem uma situação, não tem uma formação, não tem uma estruturação familiar, e aí chega na segurança pública, aí agora a segurança pública tem que resolver. Sim, é difícil. De base. Né? Então, assim, não dá. Então, essa leitura de, o cara realmente está fazendo um bem social, né? Tem consciência social, como diz aqui o filme Tropa de Elite, né? Não, relaxa, cara, tem consciência social. Eu não sei. Eu, particularmente, eu não vejo dessa forma. Né? Eu vejo realmente como um oportunismo. Né? Eu vejo como oportunismo. Sim, até porque eu acredito que tem uma avaliação, né? Uma avaliação, entre aspas, tem todo um... Até ali eles sabem onde devem entrar, não é do nada, vamos dizer assim. Não. Então, é complexo, é muito complexo. É polêmico e é complexo. Né? Não consigo alcançar uma resposta assim, sobre isso. E a questão do objetivo principal, que é ressocializar? Porque hoje o sistema prisional está abarrotado, né? Sim. Tá cheio. Tá cheio. Então, como que você acha que efetivamente funciona a ressocialização? Olha, mais uma vez eu te falo assim, que são processos, né? São processos. Então, assim, a questão da custódia, desde que o mundo é mundo, ela vem sofrendo alterações, né? Então é muito complicado a gente falar assim, né? E isso eu vou trabalhar num curto espaço de tempo, igual eu tô falando, que a custódia, né, e a prisão, ela existe desde Jesus Cristo, né? Sim. Então, e aí eu vou falar, você acredita na ressocialização? Eu acredito. Ela é eficaz? Ela é eficaz. Quando a gente consegue alcançar de fato a pessoa em si. Isso é uma opinião, né, pessoal, que eu acredito que a pessoa tem que querer, né? Ela tem que querer ser ressocializada. Ela tem que ter a vontade daquilo. Mas você tem que entregar para ela um mundo perfeito. Cara, o mundo perfeito eu não sei, mas que mostrar para ela que ela tem uma oportunidade, isso existe, sabe? Então, assim, hoje, né, o Departamento Penitenciário, por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, fomenta várias participações de trabalho, sabe? Várias participações de trabalho. A gente tem inúmeras empresas, né, inclusive multinacionais, que trabalham com a mão de obra, né, proveniente do sistema prisional, prefeituras e tudo mais. Então, assim, a porta ela existe, a oportunidade ela existe. Né? E existe um fomento muito grande do judiciário com relação a isso também. Que ele exige muito da gente que o cara não só trabalhe, que o cara estuda. Né? Então a gente tem Enseja, a gente tem Enem, a gente tem tudo isso e eles estão estudando. Né?
Eles têm números, eu não tenho números agora em mãos aqui, mas existe, né? Existe é fomentado isso, existe. Mas, honestamente, na rua, ele tem acesso a isso também. E por vezes não escolhe caminhar por isso. É muito difícil, igual mais uma vez eu te falar, que dentro da segurança pública também, o sistema prisional, às vezes, ele se coloca nele uma obrigatoriedade de trazer num cara uma ressocialização, sendo que no fato, às vezes, ele nem é socializado, né? Sim, então a palavra ressocializar, né, falar assim, é tentar ressocializar de novo, mas às vezes o cara nem socializado ele foi. Então realmente mais uma vez aquele trabalho de formiguinha, né? Seja inclusive, né, por questões religiosas, né? Então tem o acesso lá dos núcleos religiosos, independente de qual matriz religiosa que seja, todos têm acesso. E são caminhos, né? A gente tem que tentar achar um caminho pro cara, né? Tentar fugir daquela teoria do etiquetamento, sim, né? Que aquilo ali exatamente. vai seguir para a vida inteira. Exatamente. A gente tem que tirar ele dessa caixinha. Sim. Né? E tirar de uma caixinha num cenário onde ele viveu, às vezes, uma vida inteira, ele mesmo se etiqueta naquilo. Sabe? E é por isso que eu tô falando. Eu acho que eu vejo muito mais uma questão pessoal, né? Da pessoa, intrínseca da pessoa mesmo, de falar, olha, eu não quero isso pra minha vida. Eu não quero isso aqui. E olhar para um lado e falar assim, olha, agora eu quero estudar, eu quero me capacitar, eu quero trabalhar. Então, nós, enquanto estrutura de sistema prisional, a gente fala, você quer trabalhar? Você quer ter uma oportunidade? Ok, vamos, né? Vamos passar você aqui num conselho disciplinar, vamos passar aqui você numa classificação técnica, né? De um conselho de classificação técnica, para ver o que a gente consegue entregar para você nisso. Mas aí depende muito da pessoa. E falando dessa ressocialização, tem algum projeto social que você já acompanhou de perto? Nesse cenário você falou aí que existem várias empresas, até multinacionais, que instigam essa ressocialização, esse trabalho. Você já acompanhou algum de perto que você poderia recente a gente está com um trabalho que chama Liberdade em Ciclos, que é a questão da confecção de absorventes, né? Legal. São fábricas de absorventes, que foi um estudo à época realizado e constatou-se dificuldades, inclusive com alunas, né, da rede pública, né? Que eu também não sabia, né? Que era uma situação que às vezes o número de evasão nas escolas públicas por parte de meninas se dava às vezes por uma ausência, né, de um absorvente e tudo. Então, assim, declarações das mais terríveis possíveis, desde usar papel higiênico, folha de papel de caderno, sabe? Assim, essas coisas que são extremamente complicadas, né? E aí iniciou-se isso e existem hoje essas fábricas de absorventes. E os internos têm trabalhado nisso, e aí é um resultado social muito bom. A gente tem alcançado uma situação social muito boa. E aí você tem um retorno, né? Porque o ser humano é disso. Ele gosta de ver que ele é significativo para alguém. Sim. Né? Então, muitas das vezes, vamos supor, algumas coisas que você faz ali e que tem uma repercussão social, mas às vezes a pessoa não vê aquilo na prática. Então, a pessoa vê que ela está sendo útil de fato para alguma coisa, é muito bom. Né? A pessoa está contribuindo para uma coisa de fato significativa, isso traz na pessoa um alento, isso traz na pessoa um conforto pessoal mesmo. E eu vejo isso, né? Eu vejo isso, é por isso que eu falo que eu acredito muito. É outro ponto naquelas fases, naqueles momentos de enchentes, né? De desastres naturais. Né? Então, às vezes, a unidade prisional vai pela prefeitura, então faz aquele recolhimento, né? de dejetos, né, de destruição, e ali você vê aquela reconstrução ali de uma cidade, em especial das unidades menores, a gente vê muito dessa comoção, né? Então, isso também traz um retorno, isso traz uma satisfação por parte da pessoa, do envolvido. E aí, retorno, trabalho de formiguinha, né? Tem que ser constante, a pessoa tem que ver ali a oportunidade, o cenário e vislumbrar de fato uma melhora, né? De fato ver algo que mude, né? No coração dela, assim, sendo bem honesto.
Então, hoje eu elenco isso, né? O Liberdade em Ciclos é um projeto fenomenal. As parcerias com as prefeituras. Poxa, são muitos, né? Antes de eu vir para cá, eu pedi para a diretora de trabalho e produção me mandar uma lista, e aí ela me mandou uma lista de Excel, eu falei, pô, não tem como eu ler tudo isso. Ela, não, você pode filtrar. Eu falei, não tem nem como eu filtrar. Então, não, depois a gente disponibiliza isso, viu, gente? Porque é algo que a gente não tem acesso mesmo, assim, pro conhecimento da população, porque é bacana a gente ver como que funciona, como tem sido, como que isso é aplicado, porque falando por mim, por exemplo, eu não tinha esse conhecimento, e são projetos, pelo que você já está repassando pra gente aí, que tem uma comoção social grande, uma relevância grande, que acho que assim, é de interesse da população saber o que está, ver com mais entusiasmo o que está acontecendo. Sim. Existe uma entrega, né? Às vezes a pessoa acha que o interno ele tá ali só comendo e bebendo de graça, né? Sim. Não, existem projetos, existem coisas grandes, significativas e com um retorno social muito grande, muito grande. É uma coisa que é fomentado, né? Inclusive Minas, mais uma vez destacando, ele recebe um selo no governo federal sobre isso, né? De que tem essa participação, né, em empresas, né, de percentual de presos trabalhando. Mais uma vez eu não vou entrar aqui em estatística, que eu confesso que eu não tenho de cabeça aqui, mas é muito grande, né? Então a gente está realmente em posição de destaque nisso, de fomentar a participação de presos no trabalho. A gente não quer o preso ocioso, né? Sim. O preso ocioso ele gera problema de segurança, e problema de segurança pra gente a gente não quer. A gente quer ele trabalhando, a gente quer ele estudando, porque quanto mais ocupado ele tiver, menos em pensar em besteira ele vai fazer. Que deveria ter sido feito lá atrás, né? Pra ele não chegar Exatamente, nisso. aí é o que eu te falo. E aí, mais uma vez, desencadeia a gente pra gente reverter isso. Sim. Uma pessoa depois de, sei lá, considerando que a criminalidade hoje pega uma pessoa muito nova, então uma pessoa hoje com 25, 26 anos, a pessoa já tem uma vasta ficha criminal. Então, pegar uma pessoa com 26 anos e falar, olha, a partir de agora... É assim que funciona. É assim que você vai funcionar. Cara, é muito difícil. É muito complicado. Fazendo um gancho aí com essa questão da criminalidade. Hoje, a maioria dos detentos, né, dos presos, eles estão aguardando o julgamento, né? Não é... Isso você vai conseguir me falar. Presos provisórios. A gente tem um grande de presos provisórios. Aguardando julgamento, tem aquele que já foi julgado, que efetivamente vai cumprir em regime fechado, e aquele do semiaberto, que ele faz... Ano passado até teve uma mudança, né? Porque antes tinha que ser preso para fazer a progressão. Hoje não, ele já pode ir direto e se apresentar, né? Tem algo mais ou menos assim. Eu não mexo com penal, tá, gente? Então eu estou perguntando para ele como que funciona essa parte. Mas ano passado eu lembro que teve uma questão dessa que estava tão sobrecarregado que eles tiraram essa obrigação de passar pelo Ceresp, né? Pelo centro ali de remanejamento, para depois ir para o regime semiaberto. Foi direto para o semiaberto. E sobre a privatização, o meu objetivo é entrar na privatização. Considerando que está muito cheio, né? Cheio de gente, o que você tem a falar sobre a privatização? Uma hora vai precisar. Você acha que não? Explica um pouquinho pra gente. Tá. Cara, a questão da privatização, ela entra num milindre muito complicado, que é a partir do momento onde o Estado delega para uma entidade privada uma responsabilidade que é dele, né? Em especial, ainda mais a gente vendo com a questão do advento da polícia penal, fica meio desconexo você investir uma responsabilidade, uma atribuição para um ente público e você delegar isso para ele e uma entidade privada. Eu, particularmente, né, hoje a gente tem em Minas Gerais um modelo que é de fato eficiente, que é o modelo de PPP, mas ele não é totalmente privatizado. Então você tem um cenário da instituição privada ali, mas você ainda existe ali a gestão pública fazendo o papel de polícia e a presença do Estado ali. Eu não acho que a privatização seja um caminho eficaz no que diz respeito a 100%. Eu não vejo. Eu vi muito das críticas, né, contra a privatização, a questão de transformar, ocasionarem um super encarceramento, porque poderia transformar aquilo ali em uma mercadoria. Sim. Mas eu não vejo nem muito por isso, assim. Existe esse cenário? Existe. É algo que né, é muito discutido, é muito debatido.
né? Nos Estados Unidos existe uma cultura muito dessa situação, né? Mas eu ainda sou muito adepto do poder de polícia, do órgão estatal exercendo a sua mão sobre uma pessoa que foi contra as regras, né? Porque é aquela situação. O Estado ele é concebido naturalmente na ordem do contrato, né? Aquele contrato implícito, né? Eu te dou aqui, você me entrega aqui, você tem que seguir aquelas regras. Então, a partir do momento que o indivíduo ele quebra o contrato com o Estado, é o Estado que tem que tomar conta dele, é o Estado que tem que gerir ele. Porque a relação contratual é essa. Não existe um órgão privado ali na relação que vai falar assim, olha, a segurança eu te dou, mas se você não cumprir, eu vou te dar para um órgão privado. É uma leitura minha, eu não acho. Porque se você for falar assim, que a privatização, né, dos presídios é algo eficaz, a gente tem que começar a pensar em privatização de várias outras coisas, de vários outros segmentos estatais. Começar às vezes da escola. E aí? Que é o nosso problema, né? Será que realmente é um caminho? Eu particularmente, eu não acho. Eu acho que realmente a gente precisa inverter a lógica e o caminho de investimento, né? E aí eu falo, inclusive, né, em construção realmente de investimento no Estado nessa situação, né? De melhorar a capacitação para os professores, né, das escolas públicas, até das instituições privadas, né? Porque Sim. eu acho que hoje a gente fala muito de órgãos públicos, mas as instituições privadas, elas têm perdido um pouco também da sua capacidade de socializar. Então, tem que se tomar cuidado. Mais uma vez, a privatização não é uma solução. E inverter realmente, né? A base da pirâmide, ela é na educação. Sim. Não é inverter. A gente aperta aqui, investe milhões de recursos na segurança pública, que a gente vai só apertar. Poxa, é um caminho que eu... Uma inversão de valores, né? A gente está numa contramão. Então, tem que investir na segurança? Tem que investir. É uma coisa que tem que... E é caro. Segurança pública é uma coisa cara. Mas a gente tem que investir na base, né? A pirâmide, ela começa na educação. A educação é o primeiro passo. Então, sendo bem objetivo, privatização, não acho que é o caminho. Não vejo como caminho. Entendi. E voltando lá na parte prática, do Lauro operacional ali, aquele início, como são as rebeliões? Por que eu faço essa pergunta? O que é configurado? Acho que no nosso ponto de vista eu não tenho essa percepção e acho que a maioria das pessoas também não tem. O que é configurado uma rebelião? A partir de que momento aquilo ali se torna uma rebelião? E a partir de que momento vocês são acionados? Assim, a doutrina, ela já tem estabelecido isso, né? Então, você tem o primeiro ponto, que é a quebra da ordem, né, e da disciplina, né, que é o primeiro momento ali. A gente sai disso e entra na questão do motim. E aí, o último ponto, a gente tem a rebelião. Quais são os fatores que a gente tem que levar em consideração nessa alteração de cenário, né, para alcançar essas denominações? Número 1, controle de perímetro. Então, se você tem uma situação que os internos estão, às vezes, fazendo barulho, gritando e tal, e batendo, né? E, às vezes, pondo um fogo do lado de fora do corredor ali, mas todos eles estão dentro da cela trancados, Ok. a gente tem uma situação, ok, né? Uma quebra ali da ordem ali e ok. A partir do momento onde isso começa a ter um cenário de generalização um pouco mais agravado, e aí a gente já tem incidência, inclusive, de possibilidade de quebra de barreiras interna, tá? Porque a gente tem que entender os perímetros como interno e externo, né, de uma unidade prisional. Interna, a gente começa a possibilidade de quebra de barreiras internas, de portas, de acessos e de um fogo, né, de danos ao patrimônio mais elevados, mas a gente ainda não tem um cenário ainda de reféns, a gente não tem um cenário ainda de vítimas e de óbitos ali, uma perda do controle externo, a gente tem um motim. A partir do momento que a situação começa a avançar num perímetro mais externo,
E a gente já tem sem cair hoje, pelo amor de Deus. Não cai, não Tá cai, na não mexeção. cai, não cai, não cai. Pra quem não acompanhou, acompanha no episódio passado, a Amanda caindo na cadeira. Tô firme, pronto. Então, assim, a partir do momento que você avança nessa situação de perda de controle externo e possibilidade de reféns, aí você já entra numa rebelião. Então, você já tem aqueles cenários de preso alcançando telhado, né, presos alcançando áreas externas, aí você já tem aquela cena toda de filme. De filme mesmo. E aí a gente tem um cenário de rebelião. E aí, não vou saber de cabeça a última vez que teve aqui, que foi já tem um tempo já, não me recordo agora de cabeça. E é só a Polícia Penal que atua? Não, aí é o seguinte, a Polícia Penal, aí, né, não é só assunto que eu não falei. O acionamento hoje, graças à nossa organização e à nossa capacitação, a gente tem feito uma atuação antes dela tomar uma proporção maior. Então, assim, começou a dar problema, atua. Que aí tem um grupo de intervenção rápida, que são os interventores prisionais, que vão fazer aquele primeiro esforço, né, que vão evitar que a coisa aumente, né? Mas, num cenário negativo, ainda que aumente, aí a gente tem um emprego de várias outras forças, de escalonamento de força, e, se necessário, a gente atua com os demais órgãos. E aí, em específico, né, mais uma vez voltando à questão da capacitação, o curso do choque, ele envolveu muito isso. Porque o batalhão de choque teve em sua cartilha de funções o controle de estabelecimentos prisionais. Teve muito disso, antes da Polícia Penal. Só que a gente assumiu esse papel com muito protagonismo, então eles não precisam mais atuar tão cedo. Então, obviamente, no curso de choque, hoje eles têm essa capacitação de intervenção prisional como um apoio nosso, apesar de estar dentro das funções principais da Polícia Militar, da cartilha e das diretrizes da Polícia Militar, mas hoje eles trabalham mais como um apoio, né, nosso. Se a gente perder e der ruim, aí eles vêm junto com a gente. Então, e essa integração tem possibilitado, inclusive, uma atuação de uma forma muito coesa. Né? Eu, particularmente, né, sou fã do pessoal do choque, são meus irmãos, assim, de família Choque. mesmo. É choque, para dar uma vez só, choque. Choque. Isso. Tá. Então, assim, a atuação, ela é assim. Né? Então, se necessário, os esforços são somados. E como que é feita a preparação física e mental do policial? Você mencionou no início, né, da nossa conversa, que um dos problemas que você acha mais importante hoje é a questão psiquiátrica, né? O lado saúde mental. Da saúde mental. Sim. O que você tem a pontuar? Porque eu penso assim, tem uma rebelião. Se eu trabalho lá, alguém fala assim, tem uma rebelião, eu falo, socorro, Não quero ir. Não. Imagina, como que foi sua primeira rebelião? Motim. Motim. Aí, vamos lá. Pra Motim. gente entender também a diferenciação Motim. do motim pra rebelião. É só a proporção? É o que eu falei. São as quebras. linhas, São as quebras de questão De barreiras. de barreiras, exatamente. Então, assim, quem se predispõe a fazer um concurso público, a princípio, para a carreira policial, já não é muito bom da cabeça, né? A pessoa já não tem tanta amor à vida. já não tem tanto assim, apego Tô a muitas brincando. coisas assim, mas existe sim alguns exames psicotécnicos, né? Testes físicos e tudo e tal. Eu acho que é uma capacitação física ok, vou colocar como ok, porque a gente tem que imaginar que num primeiro momento a pessoa não tem que estar provida de grande capacidade física, de proficiência física ou mental. Porque o trabalho ordinário, ele é um trabalho que exige muito, muito, mentalmente, inclusive porque são demandas rotineiras, e trabalhar dentro de pavilhão é muito complicado, que é gritaria o dia inteiro, é muito barulho, é muita coisa, muita pressão, né? Considerado inclusive a segunda profissão mais perigosa do mundo hoje, né? Não sei se é a segunda ou a primeira, não sei, acho que é a segunda. Mas tá entre as mais perigosas. E aí, num primeiro momento, eu acho que é ok a questão mental e a questão física. O que eu acho que não é tão ok é a continuidade, a manutenção disso. Então, às vezes o cara chega bem fisicamente, bem mentalmente, mas a manutenção disso, o acompanhamento disso, às vezes vai se perdendo. Vai desgastando. E aí, nesse cenário de uma situação que foge à normalidade dos grupamentos especializados,
Aí você sai dessa linha média e entra em pessoas com uma disposição diferente. Então a pessoa vai passar numa capacitação que vai ser exigido mais dela fisicamente e mais dela mentalmente. Que é o que a gente chama no curso de forja. Então a forja, né? Então a privação de sono, a privação de fome, né? A pessoa fica com fome, com frio, com sono. Isso tudo vem trazendo numa pessoa que está fazendo um curso desse para ingressar num grupo especializado a capacidade mental e física de suportar coisas que não são comuns. Dessas pessoas nessa mentalidade sua que, não, vai dar ruim, não quero ficar aqui, eu quero ir embora. Ele olha como eu falo, tá dando ruim, eu vou pra lá. É pra lá que eu vou. É pra lá. Estão me querendo ali. Subiu fumaça. É lá que eu vou. É pra lá que eu vou. E esse foi o sentimento. Eu lembro, até hoje, eu, né, sempre morei em Belo Horizonte. E na época eu trabalhava em Ribeirão das Neves. E eu tava voltando pra casa, eu tava num dia de folga. E aí eu tava chegando em casa, eu recebi a ligação. E me ligaram e falaram, ô Andrade, a unidade virou. Vem pra cá. Isso aí eu fiquei... O meu coração se encheu de energia. Eu falei, é hoje. É o meu momento. Eu lembro que eu, né, de onde eu morava até a unidade, eu gastei assim 20 minutos. E eu comecei a trocar de roupa da portaria até a base. Eu tava calçando coturno, andando... e vestindo um colete e aquela coisa toda. E na hora que eu cheguei, né, perto da entrada principal, assim, dos pavilhões, eu vi, assim, aquela fumaça subindo. Eu falei, helicóptero voando e viatura. Eu falei, gente, é isso, pai, obrigado. É o meu momento hoje. O filme chegou. O meu momento do filme chegou, né? E aí eu lembro que, isso depois de passado toda a situação, eu lembro que o 01, né, que é o coordenador, né, do grupamento, ele tava com uma GoPro. E aí eu olhei pra ele assim, eu falei assim, eu vou pegar um escudo, porque eu quero ficar na frente dele, eu quero aparecer nessa filmagem. Isso é coisa pra vida. E eu tenho até hoje essa filmagem desse dia, dessa operação lá do Taladeira. E eu peguei um escudo e falei, daqui ninguém me tira, eu sou o primeiro. Na hora que a porta abrir, eu quero ser o primeiro. Não sei se vai vir pedra, não sei se vai vir copo de xixi, não quero saber. Eu sou o primeiro. Então, esse é o sentimento, né? O sentimento é esse e a capacitação, ela parte por isso, né? Então, durante os cursos, a pessoa é forjada a isso, fisicamente e psicologicamente. A ideia do curso é essa, né? Você faz um curso de formação básico e para esses cenários específicos, são feitos cursos de preparação específicas. Mentalmente, fisicamente, para aquele momento. Então eu acho que as especializadas hoje, elas têm uma continuidade naquele cenário que eu te falei, né, um pouco melhor do que a pessoa do convencional. O convencional, às vezes, ele começa a cair ali numa monotonia, numa zona de conforto, que aí a própria pessoa fala... Não preciso. Não preciso. Tô legal aqui. E hoje o Brasil, né, um país muito grande, tem essa diversidade, né, das regiões. Você pode ser direcionado para um motim lá no Pará? Sim. Aí eu tive essa experiência. Existe a Força Nacional Penitenciária, né? Força Nacional Penitenciária, que ela é uma convocação, né, e uma designação de servidores dos entes federados para uma situação específica. Em especial, houve a Operação Panótipo, no Pará. Houve uma época de uma crise muito grande no Pará. Na verdade, houve uma crise prisional no país, né, que desencadeou em vários estados, e essa força ela foi designada para resolver isso. Já existia a Força Nacional de Segurança Pública, que era composta por policiais militares, policiais civis e bombeiros militares. Só que eram situações de ordem pública convencional de rua. Quando os presídios se instalaram nessa crise, eles foram atuar, porque eles tinham capacitação, como eu disse, igual os batalhões de choque, eles já tinham essa função já. Eles chegaram num cenário que falaram, beleza, mas e aí? Já tinha uma figura ali, da época do agente penitenciário, que eles já tinham um trato melhor, já tinham uma lida melhor. Eles falaram, opa, vamos fazer uma força nacional penitenciária com os caras que conhecem disso aqui? Vamos. Aí formou. E aí começaram os trabalhos nesse sentido. Né, tem toda uma evolução histórica só com relação a isso, mas a gente não vai dar tempo, né? Porque a gente... mas assim, aí teve isso, e aí eu especificamente fui para o Pará. Né? Fui parar, eu cheguei na terceira fase. A primeira fase foi uma fase de chegada das forças,
onde a ideia era restaurar a ordem e o controle das unidades prisionais. Então, assim, tava pegando fogo. Tava pegando fogo e não sei nem se vai poder, mas cabeças rolando de fato, né? Cabeças rolando de fato, literalmente cabeças rolando. E aí foi o que a gente chama de ranca-toco, que foi a primeira equipe que chega e pega o boi pelo chifre. É loucura. Assim, são caras, assim, muito bons, né? Conheço vários deles que estiveram nessa missão e chegaram lá e realmente pegaram o boi pelo chifre. E consertaram. E aí vem uma segunda fase, que é a fase de estabilização. Então, ok, a gente chegou, controlou, agora a gente tem que estabilizar isso. E essa estabilização, ela parte por onde? Novamente, ressocialização. Então, aí começou a se ofertar atendimento de saúde, né? Começou a ofertar transferências de presos mesmo, retiradas de lideranças. E aí foi uma parte de estabilização. Eu cheguei na parte de entrega das unidades prisionais. Eu já cheguei na parte de gestão das unidades. Então, eles controlaram, estabilizaram, só que agora aqueles profissionais que, inclusive, nesse período foram capacitados e passaram por um curso de formação, eles não sabiam como redigir um documento de uma ocorrência que havia acontecido. Eles ainda não tinham inseridos neles procedimentos de segurança diários. Eles aprenderam pau quebrando. Fogo, preso querendo matar, querendo cair para cima, querendo cortar a cabeça. Agora não. Agora o interno ele já estava numa situação doutrinada, uma situação controlada, que ele já não queria matar o sempre. Ele pode até querer matar, mas ele já não estava atentando contra a sua integridade física de uma forma explícita. Sim. Né? Ele já estava ali na cela, ele já estava seguindo um procedimento, ele já andava com a mão para trás, ele já andava, né, de costas para uma porta. A gente estabeleceu rotinas diárias, estabelecimentos processuais. Vou fazer uma revista, achei um celular. O que eu faço com esse celular? Qual que é a cadeia de custódia disso? Vou pegar, vou redigir um documento, eu vou encaminhar para uma polícia civil, para uma investigação. Isso eles não tinham. E eu cheguei nessa fase, na terceira fase. Fez entrega. Olha, a força veio, assumiu. Governo do Estado, estou te entregando a unidade de volta. Com os presos assim, com a metodologia assim, com o emprego de força assim, com o emprego administrativo assim, com o fluxo processual assim. Essa foi a fase que eu cheguei. Ainda peguei alguns momentos de diversão? Peguei, não vou mentir. Peguei alguns momentos de diversão, peguei algumas tentativas de invasão, peguei algumas incursões em áreas de mata, peguei alguns procedimentos de revista mais elaborados, peguei um pouco de diversão ainda. Não foi tanto como a primeira e a segunda equipe, mas peguei. Mas aí também, Operação Panóptico no Pará foi para mim uma questão muito grande de gestão. Porque aí eu fui querendo dar tiro. Eu fui querendo pegar o pessoal na porrada. Cheguei lá, eu tive que mexer com papel, com documento. E, por um lado, também, você passa a entender a importância disso, né? Sim. Até porque, pro policial que tá lá, para chegar, dar tiro, para chegar e pegar o preso, para chegar e controlar aquela situação, tem uma gestão por trás. Mas peguei muita resistência, Amanda. Peguei muita resistência, porque quando você ensina o cara a só dar porrada, mudar essa quando mentalidade. você fala com ele que a partir daquele momento você tem que passar a conversar, o cara já começa a te olhar de outro olho, né? Eu falo que, assim, a galera que foi na primeira e na segunda turma, quem tá lá tem uma admiração enorme por eles. Então, assim, não, fulano de tal veio aqui, ele teve na primeira equipe. Admiração monstra. Se eu falar de mim, o cara já fala, chatão. Chataço, queria saber de papel, não sei o quê. Escala, como é que eu montava escala. Você cria uma resistência no meio, né? No meio. Isso é muito complicado. E eu cheguei numa fase de pandemia, né? Quando eu cheguei no Pará, estourou a pandemia. Então, assim, eu tive que colocar na cabeça deles coisas que era assim, eu tenho que preocupar com eles. Eles estavam aqui querendo me matar até 3 meses atrás, e agora eu tenho que preocupar com passar álcool, com não sei o quê. Eu falei, amigo, custódia é isso, é cuidar dele. É isso. E é muito difícil, né? Então, é uma resistência que eu tive que enfrentar, mas foi bom. Pessoalmente, acho que foi a melhor experiência de vida que eu tive. Você tem um treinamento, assim, perfeito, né? Não, perfeito não. Mas você acha que um policial penal
que não passou por todo esse tipo de treinamento, é capaz de fazer isso, fazer essas excursões? Sim. Falando em excursão, não é de escola, não. Essas experiências. Porque, assim, o Brasil é um país continental. Sim. E com muita diversidade. Você atuando aqui, você atuaria da mesma forma lá no Rio de Janeiro, na Caatinga? Tem essas diferenças a doutrina da intervenção prisional ela é uma doutrina muito bem estabelecida. Então, a mesma coisa que eu opero aqui em Minas, o cara do Rio Grande do Sul opera, o cara lá em Roraima opera também. A gente tem um alinhamento doutrinário operacional muito bom. Agora, o policial penal, ele é capaz? A pergunta é, ele quer ser capaz disso? A gente brinca muito que existe uma diferença muito grande do cara querer ser e do cara ser. Sabe? Essas pessoas que estão dispostas a sair de casa, ir lá para o Pará, passar a pandemia no Pará, não é todo mundo. O cara quer participar de um grupo especializado, não é todo mundo que quer. Do cara chegar em casa, às vezes, deixar o telefone e falar assim, esse telefone pode tocar e eu posso ter que ir trabalhar. Não, o cara quer chegar em casa e tá corretíssimo no papel dele, abrir uma cerveja, abrir um vinho, sentar, comer um tiragosto e boas. Não quer... Dormir tranquilo. Dormir tranquilo. Não quer ter essa obrigação do algo a mais. Esse plus do algo a mais, pro cara ir nessas excursões, pro cara ir nesses cenários, para ir nesses ambientes, é uma questão de disposição, que a gente chama de voluntariado. Né? Então, ninguém vai obrigado. Você quer ir? Vai. Se você não quer, amigo, ótimo também, tá tudo bem. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço pro cara que quer cumprir a escala dele, o plantão dele, ir embora para casa, pro seio da família dele, e tá ótimo. Mas tem um cara que é psicopata, o cara que quer, que liga para ele, fala, vem, o cara vai, com gosto de gás. Que espera aquela ligação, espera a ligação, né? Infelizmente, o cara espera a ligação. A gente brincava lá no hotel, né, na época do Pará, que assim, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, gente. E era isso. Esse é o nível da galera. A galera quer que aconteça alguma coisa. E eu acho que em muitas áreas também. Se a gente pegar aí, por exemplo, isso eu acho que vem do treinamento militar em si. Por exemplo, um bombeiro. Às vezes o bombeiro fica ali no quartel, ansioso, esperando algo impactante. Claro, não impactante a níveis... Sim. De catástrofes, igual a gente viu aí, Brumadinho, sim. Mariana, enfim. Mas... ele espera uma emoção, então ele fica ali o tempo inteiro. Eu fui treinado para fazer isso, Exatamente. Cadê isso na minha vida, sabe? Você é capacitado. Então, assim, até indo pro caminho, né, vamos supor, da advocacia. Poxa, você estudou, você se prepara, você se capacita para as coisas, e você fala, pô, uma ação é essa, uma ação judicial é essa. Então, né, você vai sentar e vai falar, olha, cara, eu vou dar minha vida aqui, eu vou escrever a melhor petição que eu puder aqui, eu vou fazer. Esse é o meu momento. E vamos voltar um pouquinho no nosso tema de ressocialização, entre aspas, e voltarei em mais uma polêmica. A última polêmica. A última polêmica, prometo. A gente tem, na teoria, uma personificação da ressocialização, a famosa saidinha. Porque, na teoria... a saidinha ela é justamente um teste para saber se aquele detento, se aquele preso vai conseguir conviver em sociedade novamente, se ele vai ter essa capacidade de ressocialização na prática. E a gente viu aí, recentemente, tem se inflado muito sobre o cabimento da saidinha ou não. Na sua prática... o que você entende? Porque aí eu vou falar como o ponto de vista jurídico, né? O ponto de vista legal que a gente tem daqui, de fora, completamente de fora. Se eu for ler a teoria na prática, a teoria imputada ali para esse assunto, ao meu ver, é o cenário perfeito. Entre aspas, perfeito, tá, gente? Mas eu falo porque é o cenário que o preso tem ali a oportunidade de demonstrar como ele vai se portar na sociedade, novamente. Por que eu falo que na teoria é um cenário perfeito? Porque, claro, tem que seguir as inúmeras instruções e normas que são feitas para aquele regimento. Só que a gente também entende que envolvem riscos. Então, a gente teve muita discussão sobre o fim das saidinhas. O que você pensa envolvendo a ressocialização?
cabe o fim das saidinhas? O fim dessas saidinhas prejudicaria a ressocialização? Qual que é a sua linha de raciocínio aí como o lado que está ali de dentro, né? Eu tô falando 100% de fora, então eu queria ouvir essa... Assim, é muito sensível, né? Eu acho que não tinha momento pior pra gente falar sobre isso, né? Em especial porque, assim, a gente teve cenários de perdas de policiais decorrentes de pessoas da saidinha que estão nesse cenário, né? Então, assim, e aí trazendo pro meu coração, né? Que, assim, que eu fiquei extremamente sentido, fiquei extremamente abalado com várias dessas situações. Inclusive, a gente teve uma situação recente com relação a isso. Mas eu vou voltar, assim, no que eu falei, que é uma questão que vai muito do pessoal, e aí eu não sei a que ponto o judiciário e a lei conseguem alcançar isso, sabe? De falar assim, olha, você vai voltar para o seu seio familiar e você vai entender a importância da sua família no seu processo de ressocialização. Mais uma vez, eu acho que o processo de ressocialização ele não passa só pelas atitudes legais, legislativas e do executivo. É uma questão individual. Então, assim, a pessoa, ela tem o benefício da saidinha? Tem. Que ela entenda o motivo do porquê ela está indo para lá. E aí, voltando ao que a gente falou antes, qual é o caráter e qual é do que aquela pessoa tem dentro dela para aquilo? De qual que é a construção de vida social dela para chegar hoje a te falar assim, olha, toma, você tem um histórico, você tem uma questão criminal, mas eu estou te permitindo ir para casa para você passar o dia das mães, passar o dia dos pais. Isso sem debate, mais uma vez, ideológico ou jurídico e tal. Eu acho que é muito da questão da pessoa, né? É capaz? Não sei. Eu acho que a gente tem que discutir muito, sabe? Eu acho que a gente não pode tratar nem na totalidade, né, que, né, não presta essa medida, ou também de falar assim, não, é só essa medida que presta. Não. A gente tem visto que algumas situações não têm sido aplicadas a contento. Né? E a gente tem perdido vidas de pessoas que, de fato, entregam um trabalho para uma sociedade de forma positiva e construtiva. Né? E isso é inaceitável. Né? Inaceitável. Sim, claro. Mas, por um outro viés, existem, sim, pessoas que fazem jus àquilo. Né? Agora, de que forma a gente vai fazer essa mensuração, de que forma a gente vai fazer essa gradação, não cabe a mim, executivo, não é executor, ver e pensar nisso. Né? Mas é um estudo. De igual forma que a gente comentou sobre os hospitais psiquiátricos, temos aí mais uma guerra a ser travada por muito tempo. Eu, particularmente, hoje, pessoalmente, não sou a favor. Vetaria. Não sou a favor. Não sou a favor. Não, eu entendo. E eu pergunto até mesmo porque é muito difícil não generalizar. Então, a gente vive um momento que a gente precisa determinar o que é mais benéfico num contexto geral. E isso eu não tenho ideia, eu estou falando de... Pensando na fase de estatísticas, né? Então, é muito difícil quando você tem que abrir mão de determinadas coisas, porque estatisticamente falando, aquilo ali pode ser mais benéfico para a sociedade. Eu não tenho ideia de como é a questão da saidinha, mas eu sei que é um momento inflado. O que eu acho que é muito complicado é que, às vezes, assim, existem estudos, tá? Isso são estudos, né? As pessoas que defendem, elas falam, que do número de pessoas que são beneficiadas com a saidinha, X números não voltam, ou X número voltam a questão do cometimento de crime, né? Só que o problema é que esses que cometem, por vezes, eles geram um impacto social muito tão grande, profundo que você não tem como você não pensar e não discutir naquilo, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, tem que ter realmente o cuidado para tratar desse assunto, porque, como eu disse, são vidas de pessoas que realmente dão muito duro, que importam, que entregam a vida para uma pessoa que às vezes não tem compromisso com a vida dela. Então, tem que ser pensado, tem que ser discutido e é polêmico. Essa é a última, ainda bem, né? Porque, não, nossa tem mais senhora. Agora é a última. Mas não é tão polêmico. E sobre o auxílio reclusão?
Hoje a maioria das pessoas tem a visão deturpada, né? Que o auxílio reclusão basta você estar preso que você vai ter direito ao auxílio reclusão. Não. Você precisa ter qualidade, segurado, né? O que é a qualidade segurada? Você ali está efetivamente contribuindo para o INSS ou contribuindo de forma individual, trabalhando, facultativo e receber até, hoje eu acho que é 1.820, alguma coisa assim. Eu não vou saber qual o valor. Não é aquela pessoa que recebia 40 mil fruto de um ilícito que vai receber o auxílio reclusão. O auxílio reclusão ele é como um auxílio-desemprego. Né? É um benefício trabalhista proveniente da pessoa que tem ali a carteira assinada dela e tem aquela situação. Mas assim, o valor percentual, mais uma vez, não vou saber assim de cabeça agora, mas não alcança, sabe, eu vou chutar aqui, eu acho que não alcança 20% da população, do público. É mais para a família, né, em si, exatamente, ter aquela fonte de renda. O direito tem disso, né? Qual que é a natureza e o caráter daquilo que foi estabelecido. Não é para ele, é realmente uma família, né? Uma pessoa que estava trabalhando, gerando recursos para a família, foi cerceado de sua liberdade, não consegue trabalhar, e a família precisa ter renda. Básico. Então, aquele valor vai ser destinado para a família, né? Não é para ele, né? Não é para ele ficar lá, né? Curtindo, adoidado a vida lá, mas essa é a ideia. Mas não existe esse cenário que fala todo mundo que está preso recebe auxílio. Não. É um percentual bem pequeno disso. Porque normalmente a galera não é muito de trabalhar com carteira assinada. Então. E vamos entrar aqui um pouquinho na sua vida pessoal. A gente sabe... Isso é polêmico. Não, sem polêmicas. A gente sabe que trabalhar com o sistema prisional em si, com tudo que você já pontuou aqui hoje, é muito delicado. Como que isso impacta na sua vida pessoal? E se isso impacta na sua vida pessoal? Eu acho que eu já tive uma percepção ali que pro Lauro em si, talvez não, porque é o seu gosto ali, mas e as pessoas em volta? Como que é essa relação? Sabe? Não, impacta perfeitamente. Impacta perfeitamente, tanto que a gente brinca que existe uma regra, né? A métrica. Se você não divorciou, você vai divorciar. Sabe? Então, assim, não é fácil. Não é fácil. Existe essa realidade, né? E eu sofri isso quando fui casado, sofri isso. Era muito complicado. Era muito difícil. Ainda mais quando você se relaciona e se envolve com uma pessoa que não é da área. Para ela entender, para ela compreender o que passa por isso, é muito difícil. Ainda mais quando você tem pessoas que estão extremamente envolvidas com aquilo, né, que querem mergulhar naquilo, é muito complicado. Então, não é fácil. E família muito preocupada, pai, mãe, né? Os amigos nem tanto, mas os amigos eles mais querem saber das histórias Justo, do que mas mentira, a gente se preocupa sim. Mas é muito difícil. E a pessoa saber lidar com isso é muito complicado. E aí, mais uma vez, a gente volta na importância da saúde mental. Né? Então, às vezes o cara vive uma situação de extremo estresse no trabalho, extrema complicação, extrema sobrecarga, aí o cara chega em casa num cenário, isso eu tô falando homem ou mulher, tá? Porque são ambos os lados que vivem esse estresse, né? A gente tem um cenário, né, muito grande, inclusive é uma coisa que eu queria falar e deixar muito claro, que nós temos mulheres muito profissionais, mulheres maravilhosas no sistema prisional, na Polícia Penal. Aí, tá vendo, gente? Mulheres... né? Acho que isso tem que ser levado em consideração, são mulheres, sabe, de uma qualidade profissional muito boa. Não só na caixinha do administrativo, porque às vezes você fala assim, a policial, ela é só aquela barbezinha do administrativo que quer ser secretária, que não põe a mão na que massa, não põe a mão na massa. Não, nós temos mulheres operacionais muito boas, muito boas. Eu não vou elencar nomes aqui para não ser injusto com elas, mas assim, de cabeça aqui eu já pensei em umas 4 aqui. Administrativamente, eu sou suspeito, tem pessoas muito boas que eu sou de verdade assim fã de carteirinhas e que trabalham diariamente, que são muito inteligentes, muito boas, e enfrenta essa dificuldade na família, né? Que
acaba sendo mais uma pressão, né? Além Sim. da pressão do trabalho em si. E eu acho que pro homem não é tanto nesse sentido, mas aí voltando, né? O cara tá naquele estresse e tudo mais, chega em casa, aí a família, o filho chega, ô pai, saudade, não sei o que, a esposa querendo um tempo, ou o marido que não é do meio querendo um tempo. E aí a pessoa chega e vê a vida passando na frente, e às vezes a pessoa entra numa situação de bebida em excesso, né? E às vezes se fecha, né, em casa, tipo assim, não quer sair, não quer fazer nada. Então, assim, é muito complicado. Tem que ser pensado nisso também, a pessoa tem que falar, olha, eu tenho o meu trabalho aqui, mas eu tenho o meu momento de lazer, eu tenho o meu momento de distração, eu vou sair, vou aproveitar com minha família, com meus amigos, ou sei lá, pessoa que é sozinha, quero ficar aqui em casa assistindo Netflix sozinho. Beleza, que fique, mas que tenha um momento dela, né? E que ela desconecte do trabalho, né? Que ela entenda que ela tem uma vida e que ela trabalha, não que ela trabalha e tenha uma outra vida. Sim, Né? sim. E aí eu, inclusive, né, passei por isso, muita dificuldade. Excesso de viagens, excesso de compromissos, a pessoa fala, né? A Amanda mesmo já viveu isso, vários compromissos que eu não fui, que eu não estive, por questões de trabalho, por questões de, né, de compromisso de trabalho que eu não pude ir. E quando o cara é no operacional, esquece, é Natal. Eu no ano novo, eu tava no ano novo, numa comemoração de ano novo, eu saí do meio do ano novo para ir para uma unidade prisional, que a gente teve um cenário de tentativa de fuga. Né? Então, é isso. Né? É da pessoa. E é isso, pra você falar isso pra família, pô, mas se tiver uma mulher brava, esquece. É loucura. É loucura, irmão. É loucura, irmão. É loucura. Assim, a pessoa não entende. Mas como? Não é possível. Você vai sair, você tá aqui e você vai sair. Não tem outra pessoa. Não tem mais ninguém, tem que ser você. Mas é isso, né? E é muito complicado. Tem que. Isso existe, isso acontece. É muito difícil lidar? Não é fácil. Mas é possível. É possível. Tá. Para encerrar, vamos para uma rodada de perguntas rápidas com respostas mais curtas. O ping-pong, o bate-bate. Qual o maior erro que as pessoas cometem ao lidar com o sistema prisional? Etiquetamento no geral. Etiquetamento. Tanto do policial quanto, né, do interno. Do policial em si só, de achar que ele é só porreteiro e torturador. Não, a gente não tem esse cenário, né? Ele não é um animal. Então vamos lá. E a segunda? Qual o termo jurídico mais mal compreendido no seu trabalho? Essa é complexa. Tic-tac, tic-tac. Pois é, termo jurídico mais complicado. Liberdade condicional. É o termo jurídico mais difícil. Uma dica essencial para quem pensa em seguir carreira na segurança pública. Decidir se realmente você está ali para ser polícia ou para ser servidor público. Se você quer ser servidor público, não entra. Não entra. Não é seu lugar. Não acha que ali você vai viver uma vida de, né, que a gente brinca de INSS, ou de Banco do Brasil, ou de Tribunal de Justiça. Não cabe isso. Se você quer ser servidor público, busque carreiras nesse sentido. Ser policial é ser policial. Você passa a ser 24 horas aquilo. Então, quando você estiver com seus amigos, você vai estar preocupado com suas costas. Você não vai sentar para a rua. Você vai sair de casa. Ele não senta, tá, gente? Detalhe. Então, assim, você vive aquilo. Então, se eu tiver um conselho para dar, o concurso público ele dá a estabilidade, dá a questão da garantismo do salário e tudo mais, mas não vai. Se você não é policial, se você não tem o espírito de policial, não recomendo ir. E o que te motiva a continuar nesse cargo todos os dias? Os desafios e os momentos polêmicos como esse, né? Superar, eu acho que existe isso. As pessoas desistem muito nos momentos de dificuldade, né? E por um critério hoje mais aguçado em mim de fé, desistir para mim não é uma opção. Eu não tenho como desistir uma opção. Então, assim, eu quero realmente ver policiais penais com uma saúde mental bem estabelecida. Eu quero ver como é que vai funcionar essa questão dos hospitais psiquiátricos. Eu quero ver o que vai acontecer com relação às saidinhas. E eu quero gerir isso, eu quero ver isso. Não necessariamente nos atos decisórios, não. Até porque
Eu tenho chefes extremamente competentes que podem fazer isso e tal. E eu quero ver uma consolidação de uma carreira de forma socialmente mais estabelecida, né? Eu quero realmente que a Polícia Penal alcance patamares assim como a Polícia Militar alcançou, de respeito e de identificação social, né? De às vezes um cara falar assim, eu sou policial penal, eu falo assim, poxa, que legal, eu sei o que é um policial penal. Então, Sim. o que me mantém ainda motivado nisso é ver e entender que um dia a gente vai alcançar isso. De o cara falar, pô, o cara é policial penal, o cara faz algo de fato produtivo e significativo para a sociedade, e sair dessas mazelas, desses discursos rasos, né, que a gente tem, e a gente, igual discursos hoje que a gente teve aqui, de assuntos polêmicos, mas que sejam construtivos, né, para uma sociedade, exatamente. A gente não fique só crítico, né? Preocupado em cheirar gás de pimenta, ou gás lacrimogêneo, né, ou dar tiro, sabe? Existem conteúdos maiores para a gente tratar e é isso que me motiva. Ser de fato significativo para a sociedade, para a carreira. É isso que me motiva a manter. Lauro, muito obrigada. Foi muito bom conversar, ter esse papo, né, de um assunto tão delicado e você compartilhar todas as experiências com a gente. Hoje nós vamos mudar, pessoal. Siga o Pode Vinho Jurídico. Ela errou de novo semana passada. Como que é? Bruna.Araújo Alves. E você mudou? Não, Mandinha FK. Sigo sendo Mandinha FK e é isso. Não vai mudar. E claro, Pode Vinho Jurídico. Não, mas eu quero aproveitar um momento e desejar, né, que esse podcast, não só o podcast, mas todo o escritório de vocês, né, que Deus abençoe imensamente a vida de vocês. Amém. Né, e que tudo corra da melhor forma possível e que todas as bênçãos e graças sejam dadas honra e glória a Ele, que Ele que é o provedor de tudo. Amém. Amém. Muito obrigada. Foi muito bom, foi muito produtivo. E semana que vem tem mais. Muito obrigada para todo mundo que ficou aqui com a gente até o final. Esse foi nosso episódio mais longo até aqui, mas eu acredito que com muito conteúdo agregador e qualificador na vida de cada um que está assistindo isso. Quem ficou até o final, não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e compartilhar para os amigos, familiares, conhecidos, enfim. E até semana que vem.